Caros alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de substantivo. Flexão. Vimos no segmento anterior a flexão de gênero do substantivo. Relembrando, flexão, a possibilidade de mudarmos a palavra, quanto ao gênero, quanto ao número ou quanto ao grau, no caso do substantivo. Por isso, substantivo é uma palavra variável, sujeita à flexão. Vimos o gênero, agora vamos dar uma olhadinha em grau do substantivo. Nós temos duas possibilidades, o grau aumentativo e o grau diminutivo. Então, por exemplo, a palavra casa, o exemplo é a palavra casa, grau normal. Eu posso dar grau aumentativo de duas maneiras, com duas modalidades, utilizando um adjetivo para conferir à palavra casa a ideia de aumentativo. Casa grande, casa grande. Temos aí o grau aumentativo na versão analítica, duas palavras. Mas eu posso utilizar apenas uma, casarão, e aí eu tenho a forma sintética do aumentativo. Então, o aumentativo na forma analítica e na forma sintética, certo? Mas eu posso querer dar o grau diminutivo. Então, eu tenho a palavra casa no grau normal e eu utilizo o mesmo sistema. Eu utilizo a palavra pequena, agregada a casa, um adjetivo, e o adjetivo pequena vai conferir a casa o grau diminutivo. Ou utilizo uma palavra só, casinha, casebre. E aí eu tenho uma única palavra, é o diminutivo sintético, a forma sintética. No outro, diminutivo analítico. Então, duas maneiras de eu mudar o grau do substantivo. Mas é mais frequente ainda em concurso a parte semântica. E aí pegamos o diminutivo, questão semântica. Com frequência os concursos colocam para compreensão e interpretação de textos, uma crônica. E as crônicas, via de regra, retratam um fato, alguma coisa do cotidiano, e via de regra vem com uma pitada de humor, de ironia. Alguns cronistas mais ácidos, outros mais leves, mas todos com uma pitada de ironia, de crítica social, política, econômica, por trás da crônica. Então, a crônica frequente nos concursos públicos, pode apresentar aí a nossa ironia, o nosso desprezo. Por isso, na hora da questão, uma questão de análise do texto, a banca pode pedir que sentido foi dado àquele diminutivo, substantivo usado no diminutivo. Que sentido? Pode ser o primeiro aqui, desprezo, ironia. Não é? Quando eu digo, aquele professorzinho quer nos ensinar português. Professorzinho. Essa terminação aí, diminutivo, dá a ideia de desprezo, menosprezo pela pessoa. Eu posso ter o afeto também marcando, o diminutivo. Muito frequente quando se lida com crianças ou quando alguém está apaixonado, meu amorzinho, vem aqui com o papaizinho. Esse diminutivo expressa afeto, muito utilizado por nós no dia a dia. E ainda tem o tamanho, evidentemente, que é a ideia original, diminutivo quanto a tamanho. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas, FGV, envolvia a comemoração de 1º de maio, Dia do Trabalhador. E aí falava de muitas vaias aos políticos da época e havia a menção a bandeirinhas nos desfiles, bandeirinhas. E aí o aluno candidato ao concurso deveria captar qual a ideia apresentada por bandeirinhas ali. E a resposta era tamanho, realmente, pequenas bandeiras do Brasil, que estavam lá estavam ao vento lá no desfile. Então nós podemos ter aí a situação de desprezo, afetividade ou tamanho. Então é preciso cuidar. Interpretação de texto com ironia, crônica, é muito frequente do que o desprezo, O desprezo. Então, é uma questão de interpretação que envolve aumentativo e diminutivo. Agora eu vou fazer uma questão já antecipando o número. O número. Como é que eu faço o plural de um diminutivo? Como é que eu faço plural de um diminutivo? Por exemplo, eu tenho a palavra coração. Eu ponho no diminutivo coraçãozinho. Temos aí a palavra coraçãozinho no diminutivo. Coraçãozinho de galinha, bem assadinho, hein? Coraçãozinho. Eu quero o plural desta palavra. Eu quero o plural. Não basta utilizar o S aqui. É preciso que eu, primeiramente, coloque coração no plural.
E o plural de coração é corações. Aqui está, corações. Deixei espaço para colocar o sufixo corações. E aí eu acrescento zinho, coraçõezinhos. E consegui o plural de coraçãozinho, certo? Portanto, cuidado, é preciso retirar o sufixo, colocar a palavra original no plural para depois agregar o sufixo e o S lá no final. Plural dos diminutivos aí, certo? E aí temos o grau do substantivo, questão que pode cair em concurso, principalmente pela semântica da utilização do aumentativo ou do diminutivo, certo? Agora vamos para o número do substantivo. Vencido o grau, número do substantivo, singular ou plural. A isso nós chamamos de número. Na língua portuguesa, o plural é marcado pela desinência S, que é a desinência de número, desinência de plural. Singular sem o S, plural com o S. Tá? Por exemplo, médico, médicos, aluno, alunos, acrescento S. Eventualmente eu preciso colocar ali uma vogal temática, professor, professores. Eu coloco o S, mas coloco também o E, professor, professores. Algumas palavras eu não tenho a possibilidade dessa flexão singular e plural, como ônibus, pires, né? Não temos essa óculos só no plural, não temos a possibilidade de singular e plural. Mas o nosso plural é marcado pelo S, diferente, por exemplo, da língua inglesa, que tem diferentes marcações para o plural. Nós é o S é que marca o plural. A grande preocupação em concurso não é apenas com o plural, né? Singular e plural. É quando nós temos um substantivo composto. E aí pega, um substantivo composto. Aí nós, meu Deus, os dois termos vão para o plural, apenas um deles? Aí vem a dúvida. Substantivos compostos. Nós temos aqui 7 exemplos que contemplam 7 regras de substantivos compostos. Estamos no número dos substantivos. Primeiro exemplo, peixe-espada. 2 substantivos aí presentes. Peixe-espada. Na verdade, espada é a semelhança do peixe, né? Semelhança. Peixe-espada. Nós temos, na língua portuguesa, 2 possibilidades de plural atualmente. A regra diz, eu posso dizer peixes e escrever peixes-espadas, ou apenas o primeiro termo no plural, peixes-espada. Ou seja, os 2 termos pluralizam ou apenas o primeiro e o segundo fica no singular. Outros exemplos, homem-rã, homens-rãs ou homens-rã. Viram? Banana-maçã, bananas-maçã ou bananas-maçãs. Então, 2 substantivos, o segundo me diz a finalidade do primeiro, pombo-correio, por exemplo. Eu terei pombos-correio ou pombos-correios, os 2 no plural, ou só o primeiro no plural. A semelhança está aqui, peixe-espada, homem-rã, né, que eu tenho também a dupla possibilidade, homens-rã ou homens-rãs. E ainda tem o tipo, que eu dei como exemplo, banana-maçã, manga-rosa, que eu tenho mangas-rosa ou mangas-rosas, né? Então, dupla possibilidade aqui. Primeira regra, mais uma observação. Se eu tiver 2 substantivos com uma preposição entre eles, só o primeiro substantivo terá plural. Como no exemplo, pé de galinha, pés de galinha. Ó, o de neutralizou o segundo e eu só tenho plural na primeira palavra. Pés de galinha, me referindo a uma gramínea. O pé da galinha nunca teve hífen. Pé de galinha, essas rugas que eu tenho junto aos olhos, perdeu o hífen com a reforma. Mas pé de galinha, a planta, a gramínea, continua com hífen. E aí plural apenas no primeiro termo. Apenas no primeiro termo. Segunda regra, eu tenho um substantivo e um adjetivo. Amor perfeito. Plural nas 2. Amores perfeitos. As 2 no plural. Amores perfeitos. Cachorro quente, cachorros quentes. As 2 no plural. Posso ter o adjetivo antes. Cavalo, puro sangue. Puros sangues. As 2 no plural, o adjetivo antes. Terceiro caso, um numeral, aí o numeral ordinal, primeiro, mais um substantivo. As 2 no plural. O plural de primeiro-ministro é primeiros ministros.
as duas no plural. E os dias da semana também, né? Segunda-feira, segundas-feiras, plural nas duas. Agora, olhem a regra 4. A primeira palavra é invariável, é um advérbio. Recém-nascido, por exemplo, recém, advérbio de tempo, aqui de lugar, abaixo. E o segundo é um adjetivo, assinado. O primeiro já, nós sabemos que não tem plural, né? Não existe plural para baixo. É uma palavra invariável, então ela continua invariável, abaixo. Mas assinado adquire a possibilidade de plural. Abaixo assinado, o adjetivo pluraliza. Quando a primeira palavra é invariável, só a segunda no plural. Nossa quinta regra, nós temos um verbo. Abre alas, né? Porta bandeiras, guarda-chuva. O verbo não terá plural, até porque o plural do verbo ele guarda é eles guardam. Nós ficaremos com guardam-chuvas, né? Então não dá para fazer o plural do verbo. É diferente do plural do substantivo. Por isso, guarda-chuvas, guarda-chuvas, guarda-roupas. Não mexo na primeira, só na segunda. A segunda se altera, é a nossa regrinha aí. No caso das onomatopeias, como reco-reco, o plural só se dá na segunda, reco-recos. Quero-quero, o nome do passarinho, né? Quero-queros, que é o barulho que ele faz, o som que ele faz. Plural apenas na segunda. Em se tratando de verbo, que foi transformado em substantivo, ou corre-corre, eu uno os dois verbos e transformo num substantivo. O plural se dá de duas maneiras. Corre, corres, ou as duas no plural. Corres, corres. E aí temos os plurais dos substantivos compostos. Tá? Vejam que na primeira possibilidade, peixes-espadas ou peixes-espada. As duas no plural ou a primeira. Amor perfeito, o adjetivo, duas no plural. Cuidado que o adjetivo pode preceder o substantivo, como em alto relevo. Trabalho, né? Alto relevo. Uma obra alto relevo. Abaixo assinado, desculpem, a de numeral, obviamente que os dois vão para o plural. Aqui, evidentemente, a pessoa perceberá que a primeira é invariável. Não existe a palavra baixo como não existe recéns, né? Recém-nascido. Então, já claramente eu não tenho como usar o plural na primeira e só a segunda que recebe o plural. Na quinta, há uma observação especial. Quando se tratar de pessoa, do profissional, esse guarda não é mais verbo. O guarda é substantivo. O guarda é substantivo. E aí eu terei plural nas duas, né? Porque depois eu tenho um adjetivo, vai se enquadrar na segunda regra. Guarda noturno. Plural, guardas noturnos. Guarda civil, guardas civis. Plural nas duas. Quando for coisa, é o verbo. Guarda-pó, guarda-chuva, guarda-roupa. Quando for pessoa, o profissional, coloque na regra 2. Né? Guarda noturno, guarda civil. Na segunda, guarda florestal. Na segunda regra. E ainda mais uma observação a respeito de guarda. Guarda-costas, por exemplo, é uma palavra invariável. Não importa a quantidade de guarda-costas que eu venha a ter. Quando o segundo termo só é usado no plural, mesmo significando um, como guarda-vidas, a palavra toda fica invariável. Então, eu tenho um guarda-vidas, dois guarda-vidas, um guarda-costas, dois guarda-costas. Então, uma terceira situação. Diferentemente da coisa, em que eu tenho o verbo guardar, do profissional, que eu tenho guarda, o substantivo, e ainda o profissional guarda-costas, que cria uma regra especial só para ele, porque a segunda palavra, costas, só pode ser usada no plural, né? No sentido de parte do corpo humano. Onomatopeias, bem-te-vis, né? A última que recebe reco-recos, recebe ping-pongs, tic-tacs, plural só na segunda. E ainda verbo aqui, ó. Corre, corres ou corres, corres. Vejam que eu tenho as duas possibilidades, desde que os verbos não sejam opostos, tá? Não sejam opostos, não pode ser um antônimo do outro. São as regras de plural dos compostos. Complicadinho, mas se nós fixarmos bem, vamos ter a certeza, a tranquilidade de que esta questão nós vamos acertar, certo? Vimos então aí grau e número dos substantivos. Nada tão complicado assim que não possamos resolver na nossa prova que está por vir aí, né? Agora eu gostaria de fazer 3 exercícios com os senhores, 3 exercícios a respeito da matéria aqui.
3 exercícios. Vou pedir que acompanhem na tela, porque estamos encerrando o nosso estudo substantivo, embora eu venha mencioná-lo, o substantivo, em outras ocasiões. Mas formalmente estamos encerrando hoje o substantivo, para no próximo encontro trabalharmos com outra classe gramatical. Ok? Então eu vou pedir que acompanhem na tela, aí dê uma olhadinha na tela, o exercício. O exercício. Diz o seguinte, o exercício da Unirio, nas palavras abaixo, há uma com erro de flexão. Flexão, nossa matéria agora. Assinale-a. Na alternativa A, irmãozinhos. Na B, exportaçõezinhas. Na C, lençóizinhos. Na D, papelzinhos. E na E, heróizinhos. Todas corretas, exceto a alternativa D. Alternativa D, vejam aqui, ainda permanece na tela, no quadro, coraçõezinhos. Ora, o plural de papel é papéis, papéis. Vou tirar o acento porque vou acrescentar o sufixo, papéis. E aí eu acrescento sufixo, papeizinhos. Eu coloco papel no plural, papéis, e acrescento o sufixo, papeizinhos. Por isso, a alternativa D de dado, aí que aparece com C na tela, mas é D de dado. E a D é uma repetição da alternativa C aí, já seria uma questão que mereceria, né, ser anulada por isso. A, B, C, C, D. Na verdade, A, B, C, D e E. Ok? Corrijam aí as letras que contemplam cada uma das alternativas. Vencemos um exercício de flexão. Flexão do diminutivo, para ver como ele cai aí em concurso. Agora vamos para a questão seguinte, feita para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Preenchimento de frases. As crianças colhiam amor perfeito e sempre viva. Vamos usar isso aí no plural. 2 nomes de flores, amor perfeito, mas é mais de uma. Um exemplo dado, inclusive, amores perfeitos, amores perfeitos. Adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo. As duas no plural. Amores perfeitos. E sempre viva. A flor sempre viva. Aí caímos na regra 4. Sempre é um advérbio. Viva vai ter plural. Viva, vivas. Flores vivas. Funcionando como adjetivo, não é? Flores vivas. Então, nós temos o advérbio e o adjetivo. Sempre vivas. O advérbio é invariável. Não vou mudar porque é composta, evidentemente que não. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Amores perfeitos e sempre vivas. Matamos mais uma questão. Temos agora uma terceira questão ainda envolvendo o substantivo. Uma terceira questão. Olhem lá o que diz. Uma questão também da Cesgran-Rio. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero. Flexão de novo. Gênero. Feminino, masculino. Inglesa pálida. Jovem leitor na B. Alguns mestres na C. Semelhante criatura na D. E moça ideal na E. Inglesa pálida, os dois admitem. Inglês pálido. Jovem leitor, a palavra leitor. Jovem leitora. Alguns mestres, algumas mestras. As duas admitem. Agora olhem a alternativa D. Semelhante. Vale para o masculino e para o feminino. É o adjetivo aí. Na verdade, o semelhante criatura, nós caímos no pronome demonstrativo semelhante. Tal criatura, pronome demonstrativo. E criatura vale para o masculino e para o feminino. A criatura pode ser um homem e a criatura pode ser uma mulher. É o que nós vimos como substantivo sobrecomum. Vamos marcar a alternativa D. Não é passível de flexão de gênero. Já é também moça ideal, moço ideal. A palavra moça altera. Interessante esse exercício aí da Cesgran-Rio, que pede 2 palavras que possam ser passíveis de flexão de gênero. Ok? Façam mais exercícios, porque isso ajuda o estudo de vocês. Vencemos substantivos, mas há muita coisa pela frente. Por isso, continue conosco, continue com Café Concursos, assista aos próximos episódios dessa nossa interessante série aí, essa nossa interessante novela. Até o próximo encontro.